Oi gente, eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal Leve Letras. Hoje é mais daqueles vídeos de uma conversa que vocês já pediram muito aqui no canal, que é sobre como foi fazer o TCC. Bom, então eu vou contar a partir da minha experiência e isso varia de instituição para instituição. Mas se você quer saber um pouco mais como foi a minha experiência, tema, as articulações, o que eu fiz ou deixei de fazer, já se inscreva no canal, deixe seu like e vamos ao vídeo. Bom, então para início de conversa é bom ressaltar o que é o TCC. O TCC é o trabalho de conclusão de curso. Então, é um trabalho que se pede ali ao final da graduação para poder exatamente se formar. Sem o TCC, não pode pegar o diploma, você não se forma. Mas assim, isso varia de instituição para instituição. Há instituições que não cobram TCC ou cobram um projeto de pesquisa ou um outro tipo de trabalho, um artigo científico, enfim, isso varia muito. E então o trabalho de conclusão de curso, ele tem esse intuito de se aprofundar em algum tema que você viu ali na graduação e discorrer sobre ele com fundamento teórico, fazer a sua análise, seja ela qual for, e apresentar uma metodologia, considerações, justificativa, quais são os objetivos, tudo que norteia aí essa parte de pesquisa. E a minha experiência, olha, foi bem corrida, tive várias, vamos dizer que crises. O TCC, ele varia o tempo de se fazer, sempre de instituição para instituição, tá bom? Vou deixar isso bem claro, porque eu, por exemplo, na instituição que eu fiz, o TCC só era realizado no último semestre. Há outras instituições que começam no sexto semestre ou até antes. Então, foi no último semestre, aí falar, 6 meses é um tempo razoável. Na prática foi bem menos tempo, porque na verdade o semestre começou em agosto, mas precisava enviar esse pré-projeto para o possível orientador, falando sobre o tema, o que gostaria de pesquisar, e até ter a aprovação do pré-projeto, comecei a fazer em setembro e no máximo ali início de novembro eu já tinha que estar com a versão final. Então foi bem corrido e também eu sempre fui muito ansiosa com as coisas. Quando coloca prazo, então, tem uma data para entregar e eu ficava ansiosa, porque a data estava chegando, eu não conseguia fazer. Às vezes ficava uma tarde inteira sentada escrevendo, só saía um parágrafo e chorei, enfim, várias coisas assim, mas tudo deu certo no final. Então, como que foi esse processo? Desde ali do segundo ano da graduação, eu já havia estudado sobre análise do discurso e gostei da área, eu sempre pesquisei mais essa questão da linguagem, condições de produção e pensei, eu vou dar mais um tempo, deixa eu começar a estudar literatura, porque até então a minha ideia era fazer um TCC em literatura. Mas mesmo estudando teoria literária, literatura portuguesa, inglesa, brasileira, foi a análise do discurso mesmo que eu falei, não, quero seguir nessa linha da linguística. Então eu já sabia que queria seguir na linha da análise do discurso, mas o que analisar? São tantas possibilidades de análises e vários temas que já me interessavam, que eu não sabia muito bem ainda por onde começar. Eu sabia que me interessava dentro da análise do discurso as questões mais voltadas para a cultura, a condição de manipulação do sujeito ali, as ideologias, o discurso totalitário, mais essa parte, entendeu? Então, a partir disso, eu comecei a pesquisar e eu gosto da literatura, não sigo no ramo literário para estudar a literatura em si, mas ler sempre foi um hobby, uma paixão minha, e já que eu gostava do discurso, analisar o discurso político, a questão de manipulação e tal, eu falei, que gênero melhor do que a distopia? Eu já tinha lido o conto da Aya, mas não foi um livro que eu gostei tanto. Talvez alguém vai me apedrejar aqui, mas talvez não foi no meu momento também. Então, a partir do momento que eu decidi que iria estudar a partir do discurso ali da distopia, eu li Fahrenheit 451, li Admirável Mundo Novo e também li 1984. Li os três e pensei, ou eu uso os três, ou eu uso só um, vou a partir do que tiver de interessante ali naquelas obras.
E depois de terminada as leituras das 3 obras, eu decidi ficar por Fahrenheit 451 e Admirável Mundo Novo. 1984 foi interessante, mas eu acho que não ia articular muito bem com o que eu queria. Então eu escolhi Fahrenheit 451 porque tem essa questão da manipulação através do conhecimento ou da censura, né? Tem toda aquela dos livros queimados e ninguém tinha acesso e tal. E também Admirável Mundo Novo por causa da manipulação do sujeito. Tem muita questão da subjetividade, do controle por meio de drogas, uma manipulação da realidade, por assim dizer. E por sorte, eu não sei o que, lendo a introdução de Fahrenheit 451, tinha a questão veio o termo indústria cultural. Eu não sabia até então que era indústria cultural e fui pesquisar. Indústria cultural, assim, bem resumidamente, segundo a Dona Horkheimer, é essa era que nós vivemos, que o esclarecimento virou totalitário. É uma razão técnica em que o conhecimento ele já não é mais um conhecimento. E dentro disso vem a questão da arte. A arte, seja ela a literatura, a música, as diversas formas, já não é visto como mais um produto apenas cultural, de entretenimento, mas de manipulação ideológica. E aí eu falei, interessante esse tema. E pesquisei mais, então como eu vi essa questão do cultural, da manipulação já da sociedade, do status quo, eu escolhi articular então os termos de indústria cultural, análise do discurso, fazendo essa análise de uma sequência discursivas das obras Fahrenheit 451 e Admirável Mundo Novo. Então, no primeiro capítulo, eu trouxe os conceitos de indústria cultural e análise do discurso. Então, eu trouxe essa contextualização de quando surgiu a Escola de Frankfurt, o termo da indústria cultural, quem são os autores, depois a análise do discurso francesa, e com Péchet, seus estudos, os conceitos que eu utilizei na minha análise, porque são vários, mas não teria por que eu falar de todos, sendo que eu não utilizaria todos para fazer análise. E aí, ao final do capítulo, eu fiz essa comparação entre análise do discurso e indústria cultural. No segundo capítulo, eu trouxe o conceito do que são as narrativas distópicas, já que iria analisar a distopia, precisava articular esse conceito. Trouxe a definição de narrativas distópicas, e aí falei brevemente um pouco da obra de Admirável Mundo Novo e a manipulação da subjetividade, o controle da subjetividade, e Fahrenheit 451 e o controle, a manipulação do conhecimento. Aí, a partir do momento que eu fiz a análise de ambas, ressaltando esses pontos que eu gostaria de analisar, eu montei sequências discursivas para poder fazer a minha análise. Então, eu estou até aqui com o TCC na mão, eu fiz quadros em que eu trazia discursos, sequências discursivas que eu achava relevante para fazer essa análise. Então, por exemplo, aqui tem a questão de partes da obra que falam sobre o condicionamento, a ordem social, a censura. Eu fiz isso tanto com Admirável Mundo Novo e aqui já é de Fahrenheit 451. Bem, nesse capítulo 2 eu falei como as formações ideológicas, aquilo que perpassa o inconsciente, que está ali, que é subjetivo do sujeito, das suas formações, estão presentes e formam as formações discursivas, porque toda formação discursiva ela é atrelada a uma formação ideológica. Esses conceitos eu já expliquei mais no meu vídeo de análise do discurso francês, eu vou deixar aqui, que aí você pode conferir lá e entender um pouco mais dessa abordagem que eu escolhi para o TCC. E depois, então, do capítulo 1 e 2, com todos esses conceitos, a análise em si, no terceiro capítulo, para finalizar, eu vim trazendo, então, qual é a relevância dos estudos linguísticos como manifestação social. E como eu tratei de análises discursivas da literatura, eu trouxe, então, tópicos da literatura e o discurso, qual é essa relação, também linguagem, conhecimento, discurso e poder, coisas que eu utilizei ao longo do TCC para fazer essa análise, esse embasamento. E, por fim, quais foram essas contribuições dos estudos da linguagem e, propriamente, aqui do discurso
para a sociedade, a se pensar essa prática social, as transformações sociais que perpassam pela língua e pelo discurso e como isso vai significar e sermos mais críticos a partir desse entendimento de que há essas manipulações e que o que perpassa na formação ideológica do indivíduo vai refletir na sua formação discursiva. E assim, eu amei pesquisar sobre esse tema e então aqui já fica até uma dica para você, não fica pedindo opinião de temas para outras pessoas, porque ninguém vai saber melhor do que você na hora de pesquisar e assim, quem vai ler muito sobre artigo, teses, dissertações, livros, o que for preciso, vai ser você. Então que seja um tema que você goste, que você tenha afinidade. E assim, eu acho que o texto ele não pode ser visto como um produto acabado, né? Ele está em processo e sempre há maneiras de melhorá-lo. E acho que isso é para o resto da vida. Então hoje eu mudaria muita coisa no TCC, articularia outros conceitos, explicaria outros mais. E tenho aí a pretensão de, quem sabe, um dia fazer esse TCC virar uma pesquisa maior. Então, essa foi a minha experiência na escrita do TCC. E se eu puder deixar alguma dica para vocês, leia muito e fiche para você ganhar tempo também. Então, leia artigos, teses, porque quanto mais ler, mais fácil será na hora de articular os conceitos, de escrever, porque a gente escreve aquilo que a gente lê, aquilo que a gente conhece. E também dê tempo ao seu texto. Deixe ele descansar, porque muitos erros ortográficos, erros aí de concordância, até a questão de, às vezes, a gente trava e não consegue, deixa o texto descansar por um tempo, a sua mente também, e depois dê continuidade. É um processo, a escrita, ela não é algo que vai ser assim, você vai escrever o TCC de uma noite para outra e pronto. Exatamente, por ser um processo, está em constante evolução, e sempre é algo que pode melhorar, mas nem sempre o tempo é hábil. Então faça aquilo, dê o seu melhor no tempo que você tiver para fazer o seu TCC, monografia, um artigo, o que quer que seja. Espero que a minha experiência te ajude também a refletir ou saber como que é essa experiência do TCC e as dicas sirvam para você, ok? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e vamos juntos neste vasto universo da linguagem verbal humana. Tchau!